Olá, pessoal! Estamos aqui mais uma vez com Fazendo História em Portugal. Meu nome é Bernardo e hoje nós vamos tratar um pouco sobre algumas impressões, algumas informações para quem quer vir para cá. A minha experiência direta e eu separei algumas perguntas aqui que eu acho que são importantes a se considerar quando você está pensando em vir para cá, para Portugal. Primeiro, o que a maioria deve estar pensando provavelmente é por que Portugal? Bem, primeiramente, eu e minha família pensamos em nos mudarmos, tentarmos a vida em outro local, tendo em vista toda essa situação que a maioria, e por mais que seja clichê, sabe que é a questão da segurança, mas também a qualidade de vida, como a sociedade se comporta e qual a expectativa disso para os próximos anos. E nós temos duas filhas, pensamos nelas principalmente no que se refere à educação, também a qualidade de vida de poder ir e virem usando transporte público, andar nas ruas com tranquilidade, com segurança. Então, essa tranquilidade no dia a dia foi o que mais nos motivou a pensar em outro local. E Portugal acabou se apresentando, ainda que sendo uma tendência da moda, de certa forma, nos chamou a atenção para procurar um pouco mais, saber, conhecer e se planejar. Então, Portugal foi escolhido também por conta da barreira linguística, que, tendo em vista falarmos a mesma língua praticamente, facilitaria principalmente a adaptação das crianças, tendo em vista que elas já vão ter que lidar com muitas novidades ao vir para cá e ainda ter a barreira linguística poderia ser um entrave nesse início. Então, além disso, Portugal é considerado um dos países mais seguros do mundo. Ele tem um equilíbrio um pouco melhor do que o do Brasil em relação às relações de trabalho, às diferenças entre as profissões. Então, nós não temos aqui, tanto quanto no Brasil, abismos salariais, por exemplo. Nós temos uma melhor oferta de transporte público, de saúde pública e de ensino, tendo em vista, lógico, sempre o referencial que eu estou utilizando aqui é comparativo com o do Brasil. Não podemos pensar que uma utopia de que esse Portugal é o país perfeito, que na verdade nenhum país do mundo vai ser perfeito. Então aqui, em comparação ao nosso país, o Brasil, nós consideramos dessa forma, tendo em vista que aqui se vê mais resultado em relação ao que se contribui, ao que se produz, ao que se faz, nos impostos que são pagos, e isso tudo junto é o que nós chamamos de qualidade de vida. Outra questão é como eu pesquisei, como eu fiz a minha pesquisa para vir para cá. A internet, invariavelmente, é o melhor meio, é o melhor recurso que se tem para poder avaliar isso, para poder pesquisar. Então, o YouTube tem diversos canais, diversos vídeos, na verdade, de uma infinidade de pontos de vista que vocês podem conhecer. Eu, particularmente, escolhi alguns para poder seguir, para poder me informar melhor. Até alguns deles eu tive a oportunidade de trocar e-mails, mandar mensagens, até de WhatsApp, para ter alguma orientação, alguma dica, alguma coisa que pudesse me dar uma luz. E tive retorno, então foi muito interessante esse contato, essa troca com alguns youtubers aí brasileiros que estão aqui em Portugal. E na descrição do vídeo eu vou colocar algumas sugestões minhas, mas uma coisa muito importante que todos têm que ter em mente. Uma coisa é o ponto de vista de cada um que vive aqui, que produz vídeos, artigos em sites e blogs. Outra coisa totalmente diferente é a experiência direta. Então, por mais que você pesquise muito, leia muito, veja muitos vídeos, se intere o máximo possível ainda estando no Brasil, aqui você vai ter que lidar com situações que provavelmente nenhuma dessas pessoas lidou. Então, dessa forma, você vai ficar sem essa informação e vai ter que descobrir. Eu passei por algumas circunstâncias dessas que não eram bem assim como alguns divulgaram no YouTube. E a minha experiência direta comprovou sendo de outra forma. E o mais importante é que, no final das contas, o que você tem que ter? É um pouco de jogo de cintura também, de se adaptar, ter tranquilidade para conseguir resolver isso tudo. E, lógico, manter sempre pesquisa na internet, porque não só esses canais alternativos, digamos, vão ter as informações que você precisa, mas também os órgãos oficiais, como o CEF, as finanças, sites de consulados. Então, isso tudo você vai ter que lançar a mão, vai ter que pesquisar, vai ter que procurar, correr atrás para saber como viver aqui. Eu particularmente vim com um visto
de residência para fins de estudo, ok? Esse visto é o visto... Qual é o nome do visto? Então, além desse, tem outros vistos que são pertinentes para você vir para cá, tal como visto de empreendedor, visto de prestador de serviços, visto para quem tem rendimentos, por exemplo, como aposentados ou investidores. Então, você tem várias formas de vir legalmente para cá, ok? Então, muita gente se aventura a vir sem um visto correspondente de residência, certo? Porque os brasileiros têm dispensa de visto para fins de turismo, então você pode simplesmente com seu passaporte comprar uma passagem e vir para cá enquanto turista, mas o seu visto é temporário, ele não é de residência. Então esse visto vai ter cerca de 90 dias, prorrogáveis por mais 90, e essa é uma realidade em que há pessoas que vêm como turista, mas com a intenção de ficar aqui. Eu, particularmente, tendo uma família que, vindo para cá também, vai depender de uma legalização, principalmente minha, aqui, não achei pertinente vir dessa forma. Não posso avaliar a situação de cada um, mas a minha realidade foi possível graças ao visto de estudo, visto de residência para fins de estudo. E, com a vinda da minha família, nós faremos o correspondente reagrupamento familiar, que você pode trazer a sua família um nível acima e um nível abaixo, ou seja, seus ascendentes, pais ou seus descendentes e esposa. Então, seus filhos, esposa, pai e mãe. Ok? Você não pode fazer reagrupamento familiar, por exemplo, para irmãos, primos, tios, ok? Então, eu particularmente venho dessa forma e aconselho a que todos busquem a melhor maneira possível de vir para cá legalizado, sem precisar se preocupar, de dever nada a ninguém, de precisar ficar se desesperando para conseguir algum trabalho que te dê contrato de trabalho. Tá? E como eu me candidatei à universidade aqui em Portugal? Eu me candidatei inicialmente à Universidade do Porto, mas os meus planos também eram de me candidatar para a Universidade de Lisboa e a Universidade do Algarve. A minha área é a área de História, sou professor de História, e a Universidade do Porto foi uma das primeiras a abrir o seu processo seletivo para estudantes internacionais. Eu me inscrevi logo na primeira fase, porque são 3 fases de processo seletivo, independentes entre si. Então, se você fizer a primeira fase, por algum motivo não for selecionado ou tiver alguma documentação a faltar e não conseguir terminar a sua inscrição nessa primeira fase, você ainda tem outras fases, inclusive algumas vão até 4 fases, mas aí fica muito próximo do início das aulas, que aqui o ano letivo, por exemplo, para a universidade e para as escolas, começa em setembro. Ok? Então me candidatei, todas as fases da minha candidatura foram pela internet. Eu preenchi um formulário, produzi diversos documentos que tiveram que ser digitalizados e enviados para a universidade poder avaliar. Lembrando que o meu processo, a minha candidatura foi para mestrado, ok? Não foi para licenciatura, que é a graduação aqui em Portugal, nem para o doutoramento, que tem um processo um pouquinho diferente. Fui inicialmente selecionado para a segunda parte dessa fase da seleção, em que havia a possibilidade de entrevista. Essa entrevista poderia ser por Skype, em vídeo, ou por telefone, por uma ligação, ou ainda por uma ficha a ser preenchida, que eu deveria apresentar algumas explicações em relação à minha trajetória profissional, aos meus anseios em relação ao próprio curso do mestrado, e caso eu tivesse alguma ideia de pesquisa, já fizesse um resumo ali do que eu pretendia realizar no meu mestrado. Contudo, cada curso de mestrado, não é nem cada faculdade, nem cada universidade, cada curso de mestrado tem uma certa autonomia para organizar isso. Então, em questão de prazos, em questão de exigências, em questão de vários aspectos, cada curso tem como ter suas diferenças em relação aos outros. Dias de aulas também, carga horária, se ele exige que o aluno até venha para cá para fazer a entrevista, por exemplo. Alguns, inclusive, exigem que seja feita uma prova de proficiência de português,
dependendo da área que fosse candidatar. Então, o que é fundamental? Entrar nos sites das universidades, procurar essas informações, ver os editais, ver os processos seletivos anteriores, quais foram os critérios, ver a lista de aprovados e até, como eu fiz, procurar informações com as próprias pessoas dos processos seletivos que foram aprovadas. Eu consegui contato com um rapaz que foi aprovado no processo seletivo anterior ao meu, consegui muita ajuda dele com muitas informações e isso facilitou e me tranquilizou principalmente com relação a como funcionava esse processo seletivo e as atividades na universidade também. E quais são os principais documentos necessários para vir para cá? Lógico, passaporte, você vai viajar para cá. O ideal, como eu fiz, eu trouxe já minha documentação toda, não deixei absolutamente nada no Brasil. Então, título de eleitor, RG, habilitação, passaporte, CPF, certidão de nascimento, certidão de casamento ou união estável, quem tiver, tudo foi trazido para cá, tudo no original e com cópias devidamente autenticadas e apostiladas. O apostilamento é uma espécie de autenticação internacional para você ter o seu documento válido aqui em Portugal e em outros países também que usam esse sistema. Então, trouxe também meus diplomas desde o ensino médio. Então, eu trouxe meu diploma histórico do meu ensino médio, da minha graduação em História, do meu mestrado que eu já fiz no Brasil e consegui depois, inclusive, um documento também do doutoramento, do doutorado que eu comecei no Brasil, mas não concluí, para também, caso fosse necessário, apresentar para alguma questão aqui. Eu particularmente prefiro pecar pelo excesso, ter o máximo de documentação possível aqui e não precisar dela, do que trazer o mínimo necessário e acabar precisando de alguma coisa que esteja no Brasil e aí tem que fazer o pedido, ainda esperar a entrega dos correios. Então eu já resolvi trazer tudo o máximo possível que eu previa que pudesse ser necessário.